capítulo de número 5. Vamos estar lendo a partir do verso de número 23, ou seja, 43. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. São Mateus, capítulo de número 5, verso de número 43. Aleluia. Deus tem uma palavra poderosa para nós outros esta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Quem encontrou, diga amém, Jesus. São Mateus, capítulo 15, 5 melhor. Verso de número 43. Aleluia. Leamos a palavra de Deus. Oístes que foi dito: amará a tu prójimo e aborrecerá a tu inimigo. Pero eu vos digo: amad a vuestros inimigos, bendecid a los que os maldicem, haced bien a los que os aborrecem, e orad por los que os ultrajam e os persiguen, para que seais hijos de vuestro Padre que está em los cielos, que hacen salir su sol sobre malos e buenos, e que hacen chover sobre justos e injustos. Porque se amais a los que os amam, que recompensa tendréis? Não hacen também os mesmos los publicanos? E se saludais a vuestros hermanos solamente, que hacéis demais? Não hacen também assim los gentiles? Sede pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está em los cielos é perfeito. Amém. Glória a Jesus. Palavra extraordinária. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Eu quero de uma maneira bem resumida dar o título a esta enseñança como amar a vossos inimigos. Glória a Deus. E aqui nesse texto que lemos, nós a mensagem é muito profunda e extensa também. Mas vamos resumir, ser bem sucinto e objetivo. E eu vou estar trabalhando 4 pontos importantíssimos aqui nesse texto que lemos. 4 pontos importantíssimos onde Jesus nos ordena, nos manda a ser. Glória a Deus. Em esse texto há algumas palavras claves que eu quero abordar aqui também. Uma delas são amar, próximo, inimigos. Amém, irmãos? Aborrecer, orar. São algumas palavras claves que estão nesse texto que requerem uma atenção grandiosa, porque é fundamental para a nossa vida espiritual. Esse texto faz parte do Sermão del Monte. É o Sermão del Monte que dizem alguns estudiosos que Jesus predicou em um solo dia, um solo sermão, que ocupa o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. E se nós outros fôssemos trabalhar, eu sempre digo aos irmãos que se nós outros não tivéssemos em nossas mãos os 66 livros da Bíblia, se só não tivéssemos em nossas mãos o Sermão del Monte, nós outros já teríamos o suficiente para preparar nossa vida e viver de acordo com a vontade de Cristo e entrar ou a ser parte do reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, aqui nesse texto nós vamos aprendemos, como dizem os irmãos, algumas palavras claves: amar, o amor,
inimigos, aborrecer, orar. Aqui, nesse texto, Jesus está nos ensinando a amar nossos inimigos. Ele está desconstruindo o conceito em que os judeus tinham devido às ensinanças que os maestros judeus passavam a eles, dizendo que tinham que amar somente o próximo e deveriam aborrecer, odiar, detestar seus inimigos. E Cristo confronta eles com a verdade, dando a eles a verdadeira ensinança com relação ao amor. Primeiro, em tratando do amor, nós outros sabemos que este amor não é um amor, simplesmente um amor terrenal, ou um amor filial, ou simplesmente um amor fraternal. Se trata do amor de Deus, se trata do amor ágape, que é impossível o homem sem o Espírito Santo receber. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que este amor é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Primeiro, antes de nós outros pensarmos, trabalharmos os 4 pontos, eu quero primeiro dizer aos irmãos o que é próximo. O que significa próximo? Quem são nosso próximo? Próximo é um término que vem do grego plesion, que significa cerca, ou vem do substantivo vizinho, companheiro, paisano, cristianos, amigos. Todos esses sinônimos são o significado da palavra próximo, derivado do grego. Pero os judeus, quando recebiam a ensinança de alguns maestros ou intérpretes da lei, denominados escribas, diziam a eles que eles deveriam amar o próximo. E quando eles entendiam que ao amar o próximo, o inimigo teria que ser aborrecido. Pero Jesus ensina de maneira clara que não. Por exemplo, o bom samaritano, ou seja, um escriba, se acerca de Jesus em São Lucas, capítulo número 10, a partir do verso número 25 a 37, e ele pergunta para Jesus acerca do reino de Deus, que ia ser para serem salvos, e Jesus disse: leste a lei, como lês a lei, como interpreta, como entendes a lei? E ele começou a descrever para Jesus: amar a Deus com todas as coisas, com todo o entendimento, com todo o coração, com toda a sua alma, e ele próximo como a si mesmo. Jesus disse bem. E ele perguntou a Jesus: quem és meu próximo? Jesus, conhecendo ele, sua intenção, seu coração, Jesus contestou esta pequena pergunta com uma história. Ele disse que bajava de Jerusalém um homem, e ele foi açoitado, herido por los assaltantes, salteadores, foi roubado e deixado no suelo casi muerto. Passou o sacerdote de largo, não ajudou. Passou o levita, sacerdote da autoridade religiosa judaica. Passou o levita, não se acercou também. E depois viu o samaritano, e diz na Bíblia que o samaritano mirou o homem, sanou suas heridas, pôs em sua calvadura, levou para um instalar que hoje seria o hospital, cuidou dele e pagou para que ele fora cuidado. E Jesus perguntou para o escriba quem deles havia sido o próximo deste homem.
É tão interessante que el escriba nem sequer, hermanos, usou a expressão el samaritano. Ele não dijo el samaritano. ¿Por quê? Porque os samaritanos eram odiados por os judíos. Os judíos não viam os samaritanos como hermanos, como vizinhos, como próximos, viam como inimigos. Odiavam eles. Próximo para eles era alguém cerca, alguém um parente, um vizinho, um paisano. Quem era próximo deste homem herido, deste judeu, era, entre comillas, era sacerdote, é levita. Eles não procederam, não fizeram o papel de próximo. Passaram de largo. Quem disse papel de próximo foi o samaritano, aquele que era odiado, aquele que era tenido como inimigo deles. Pero ele estima que não tão sim palavra, e pero não teria como ir pela pergunta de Jesus, que não quis dizer, mira, ele é samaritano. Ele disse, aquele a quem usou de misericórdia para com ele. Pelo som do término samaritano, não tuvo que admitir que o próximo deste homem judeu herido fora o samaritano. O bom samaritano. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Por que eles odiavam o samaritano? Porque o samaritano não era visto como próximo. E acredita-se que, de acordo com o texto de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 1 ao versículo 7, quando Deus ordenou que Israel, ao entrar na antiga Canaã, destruísse as nações que ali estavam, eles entendiam assim na leitura desse texto, de que eles deveriam a partir de então se odiar os inimigos, e todos os estrangeiros, ou todos aqueles que não pertenciam a Israel e que não cultuavam o Deus de Israel, eram seus inimigos e deveriam ser odiados por eles. Pero, de acordo com a Bíblia Sagrada, Deus nunca dijo para odiar os estrangeiros. Deus nunca dijo para odiar alguém. Quem quer que seja, ou independente do que tenha hecho ou praticado, o Senhor nunca digo para odiar. São os maestros judeus que interpretavam assim a lei e ensinavam. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Foi por isso que Jesus usou a expressão, oíste que foi dito por quem? Não por Deus. Não foi Deus que disse, não está na lei isto. O Senhor não deixou registrado isto, Moisés não escreveu isto, mas foi o que interpretava e entendia os maestros, intérpretes da lei. Eles foram quem disse, amai o próximo. Você amai seu vizinho, amai seu paisano, amai seu amigo, amai seus irmãos, pero aborrece os inimigos. Que é a palavra aborrecer? Aborrecer é o mesmo que é um término misel em grego, que significa odiar. E Deus nunca disse para odiar alguém. Por el contrário, Ele disse para amar. O próprio Deus disse isto. Foi ou não foi? A Bíblia ensina em João 3, verso 16. Amou Deus o quê? Nos judeus, nos cristianos, ao mundo. Que é ao mundo? Mundo vem do termo grego cosmos. Pero aqui não está referido ao cosmos, está referido à humanidade. Amou Deus a humanidade. E dentro desta humanidade estava eu, estava a ti. E nós outros, de acordo com quem ensina a Bíblia, éramos inimigos de Deus. E Ele nos amou, sendo nós outros inimigos dela. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho Jesus.
para morrer por nós outros na cruz. Ele nunca dijo para odiar seus inimigos. E Deus amou tanto que, por exemplo, ele decidiu salvar uma nação que era inimiga de Israel. Jonas é o único profeta em toda a Bíblia Sagrada que predicou desejando que o povo não se convertera. Predicou desejando que o povo não converter a Deus, não entregar a vida ao Senhor, porque este povo era tenido como inimigo de Israel. E Jonás já sabia da profecia que este povo levaria Israel cativo. E que muitos seriam destruídos. Jonás era um profeta nacionalista, como os judeus eram. Pero Deus amou Nínive, uma cidade de cerca de 900.000 pessoas, calculavam-se. Só ninhos que não sabiam discernir entre a mão esquerda e a direita, 120.000. Deus amou de tal maneira que enviou Jonás contra a vontade de Jonás, que predicara, e ele predicou contra a vontade. E é tão verdade que, terminando de predicar, ele saiu da cidade, porque ele acreditava que aquele povo não ia se converter. Mira, é o único que predicou sem fé, e não querendo que aquele povo se convertia. E ele saiu para fora da cidade e esperou a cidade ser destruída. Mas Deus não destruiu, porque a cidade toda se converteu ao Senhor. E o próprio Jesus deu testemunho no Evangelho que eles não foram só salvos pela destruição, como foram salvos por Deus. Amém, irmãos? Amém. E na ressurreição dos salvos, eles estarão ali. Porque eles foram salvos por Deus, porque eles creram e se arrependeram. E eram inimigos de Israel. Deus salva até os inimigos. Quando és convencido por el Espírito Santo e creia no Senhor. Pastor, então se Deus enviou para não odiar os inimigos, por que então se dijo para destruir? Las 7 nações, ou as nações, ali em Deuteronômio capítulo 7. É uma boa pergunta, não, irmã? Parece que é contradição nos textos bíblicos, mas na Bíblia não há contradição. Há mala interpretação e entendimento dos textos bíblicos. Mira, Deus por sua misericórdia e por sua graça, seu desejo é salvar a todos. Deus nunca dijo para odiar seus inimigos. E quando Deus dijo a Israel para destruir alguma nação, foi porque Deus estava utilizando Israel, ou usando Israel como um instrumento para levar juízo a uma determinada nação ou a um determinado povo. Como também Deus utilizou lá a Síria para juzgar Israel. Nabucodonosor, os babilônicos, para juzgar e punir Judá. Amém, irmãos? Amém. Deus, em sua soberania, usa quem quer, como quer, da maneira que quer. Amém? Glória a Jesus. Pero em nenhum destes textos, como foi na época do rei Saul, para destruir Amaleque, rei Agag e tudo que tinha. E é tão verdade que os textos bíblicos nos ensinam que não foram os homens, não foram as nações, foi o próprio Deus, fazendo por intermédio de nações, de homens. Amém. Pero nenhum destes textos nos ensina que devemos odiar nossos inimigos, nossos perseguidores, jamais. Por el contrário, amar. Jesus disse para amar. Agora, pastor, que é inimigos? Que inimigos são estes? Quem são esses inimigos? Ou que inimigos são estes? A palavra inimigos vem de um termo hebreu, que é odem, que significa inimigos,
e que se refere tanto no aspecto de indivíduo como também nacional, de nações. Também vem do término tsar, no termo hebreu, que significa adversário, inimigo, opositor, aborrecedor, perseguidor, tirano e opressor. Agora, quando na Bíblia, no Antigo Testamento, em hebreu, foi traduzido para o grego, na Septuaginta, o término tsar, que é inimigo, para o grego, traduzem o termo ectros, que significa inimigo, aborrecedor, odioso, hostil, que também se utiliza como inimigo e adversário, e diz respeito, primeiro, ao diabo, de acordo com São Mateus, capítulo 13, versículo 19, quando Jesus conta a parábola da cizaña e o trigo, saiu para sembrar o trigo, depois por la noite vindo o inimigo, e o próprio Jesus disse que esse inimigo é o próprio Satanás. Também, este termo se refere a inimigos como a morte. Em 1 Coríntios 15, verso 26, onde Paulo diz que o último inimigo a ser derrotado, a ser destruído, é a morte. Ectros, esse termo de inimigo também diz respeito aos cristianos professantes que querem ser amigos do mundo e converter-se em inimigo de Deus, conforme Santiago, capítulo 4, versículo 4. Porque diz o Espírito Santo através de Santiago, aquele que constitui amigo do mundo, converte em inimigo de Deus. Também, ectos, ou inimigo aqui, diz respeito aos homens opostos a Cristo. Aleluia. Aqueles que são contra Cristo, opostos a Cristo, e também opostos a seus servos. Há inúmeras referências, como no Apocalipse 11, 5 e 12, quando habla das duas testemunhas, que serão levantados na grande tribulação, e os homens inimigos de Deus e de seus servos vão sair contra eles para matá-los, enfim. Também refere-se aos cristianos em seu estado anterior, antes de ser cristiano. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Pero através da morte e da ressurreição de Cristo, e nós vamos ter crido em Cristo, entregado a vida a Cristo, Coríntios 5 nos ensina, a partir do verso 17, que fomos reconciliados com Deus. Amém. E agora somos amigos de Deus através de Cristo Jesus. Amém. E inimigos no aspecto, de acordo com o texto que nós lemos aqui, por último, inimigos ou adversário, que significa que são pessoas, adversários, opositores, aborrecedores, perseguidores, tirando o opressor. Então é o sentido da palavra inimigo aqui, nesse texto de São Mateus, capítulo de número 5, verso 43, não refere-se a Satanás, não refere aos demônios, não se refere no aspecto figurativo, se refere no aspecto de humanos, que são opositores, adversários, aborrecedores, perseguidores ou opressores. A estes, mesmo estando nesta situação, nós não podemos aborrecer ou odiá-los, devemos amar. E este amor só é possível por intermédio do amor de Deus. Não é possível por intermédio do amor eros, do amor de uma atração física, o que leva a querer namorado de uma pessoa e hasta ao matrimônio. Há muitos matrimônios que estão sendo destruídos porque acabou o amor. O amor que de ter acabado é o amor eros. O amor que vem de uma atração física. E há tantas ofensas, heridas, problemas, que este amor se desgasta e se acaba. E quando só tem este matrimônio o amor eros,
o matrimônio viene ao fracasso, à destruição. Pablo disse claramente em Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 22, que o amor que deve estar presente em matrimônio não deve ser o amor eros, mas o amor ágape, o amor de Deus. Amém, irmãos? Amém. Porque tanto que digo que a mulher deve submeter a seu marido como na igreja a Cristo. E o marido amar sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém. Mire que não é o amor eros, não é o amor filhos, só o amor de amigos. Não, não. O amor ágape, amor sacrificial. Se for necessário, a mulher dá a vida por o marido por a mulher. Amém, irmãos? Amém. Pastor, não é fácil. Verdade, não é fácil. Pero não é impossível. Cristo nunca disse que seria fácil. Ele disse que todo é possível. Amém. E quando ele disse todo é possível, mesmo que o texto, o contexto não está falando de relacionamento matrimonial, pero todo é possível em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então, se amar é inimigo, amar uma pessoa que te oprime, que quer te herir, muitos pensam que inimigo é só quem quer nos matar. Não, necessariamente é inimigo, não são só aqueles que querem te matar. Não, aquele que te odia, que quer tu mal, tu fracasso, tu ruína, danhar sua vida, ver tu prejuízo. Amém, irmãos? Amém. E a estes nós não temos que odiá-los, temos que amar. Pastor, é impossível. Como vamos amar o perseguidor? Como é possível isso? Em Cristo é possível. Amém. Através do amor de Deus é possível. Glória a Jesus. Jesus disse para amar os inimigos e orar por eles. Pois orar por seus inimigos é uma das formas mais profundas de demonstrar o amor por ele. Por quê? Porque para orar por el inimigo, de acordo com quem está ensinando Jesus aqui, tem que desejar, deve haver algo bueno para este inimigo. Amém, irmãos? Porque orar para Deus castigar esse inimigo, punir esse inimigo, matar esse inimigo, destruir esse inimigo, sacar esse inimigo de cerca de nós outros, que esse inimigo perca o emprego, que as coisas vão mal para esse inimigo. Isso não é do agrado de Deus, de Jesus. Isso não é as amarelas. Que caiga um raio sobre a cabeça dela. Isso não é as amarelas. Isso é aborrecer, odiar ela. E isso está fora do ensino de Jesus. Como nós outros podemos amar Ele? Através do amor de Deus. E o amor de Deus não recebemos Ele através de nossos esforços. É o Espírito Santo que nos dá Ele. É o Espírito Santo que derrama Ele em nós outros. Amém, irmãos? Romanos 5:5. O amor de Deus es derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Nossa vida tem que ser guiada por el Espírito Santo, conducida por Ele. Devemos estar diante do Espírito Santo. Senão nós não vamos lograr amar nossos inimigos. Amém, irmãos? Agora, pastor, onde estão esses inimigos? Onde estão esses inimigos? Daqui a pouco vamos adentrar sobre esse tema. Onde estão nossos inimigos? Quem realmente são nossos? Sabemos que são pessoas que fazem todas essas coisas. Pero o próximo que está cercando e os inimigos. Já vamos
Vamos para o segundo ponto, irmãos. Jesus disse que deve amar, não aborrecer, que é odiar o inimigo. Nós não podemos odiar o inimigo e nem os nossos irmãos. Amém. Porque não são só os inimigos que querem às vezes nos arruinar, às vezes há irmãos. Há próximo que quer nos arruinar às vezes. E o Espírito Santo dijo, por meio de João, em sua primeira epístola, capítulo de número 5, ou seja, capítulo 3, versículo 15: quem aborrece ou quem odia sua irmã é homicida. Homicídios não são só daquele que dispara uma arma, uma escopeta em alguém e o mata fisicamente. Aquele que odia. Que às vezes a pessoa não mata fisicamente, pero em el coração e na mente já assassinou muitos. Então, não podemos odiar. Jesus disse para amar em vez de odiar. E agora, uma coisa importante saber, irmão: qualquer um de nós outros podemos odiar alguém. Não é difícil odiar alguém. Não é difícil. Se não vigilarmos, não pedir a misericórdia do Espírito Santo, deixar a ofensa entrar em nossos corações e não buscar liberar perdão, nós odiamos facilmente e, tomado por el ódio, deseja coisas terríveis. E isso não agrada ao Espírito Santo. Amém? Segundo ponto, Jesus disse primeiro amar seus inimigos, segundo ele disse para hablar bien de ellos. Por isso que ele disse no versículo de número 44: amai vossos inimigos, bendice a los que maldicem. Amém, irmão? Los inimigos vão falar bien de ti, vão falar bien a seu respeito. Não vá. E nós não temos que ser igual. Não temos que falar mal dele, maldizer ele, ou falar mal dele, ou desejar mal dele, porque ele falou mal de nós outros. Não podemos. Por que não podemos? Porque partimos do pressuposto que nossa vida está sendo guiada por quem? Por o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, ele produz em nós outros o que? É o fruto espiritual. Amor, gozo, paz, benignidade, mansedumbre, templança. E Santiago, no capítulo 3, em sua epístola, diz que de uma fonte de água dulce pode sair água amarga. Tem que ser de água dulce. Então, independente, não, eu isso porque alguém isso, eu falei mal porque primeiro ela falou mal de mim. Não, tu não falou mal porque primeiro ela falou mal de ti. Sabia disso, irmão? Nós outros não falamos mal de uma pessoa porque primeiro a pessoa falou mal de nós outros. Sabia disso? Que não é assim? Nós outros não hacemos mal para alguém porque primeiro alguém hizo mal para com nós outros. Há muitos que para se auto-justificar dizem, mira, não foi uma ação, foi uma reação. Porque se eu digo que não foi uma ação minha, foi uma reação, eu reacionei a ação de mim, aniversário de meu inimigo, de meu irmão, de quem quer que seja. Então se parece que é um desencargo de consciência. Mas com o Espírito Santo isso não funciona. Por quê? Porque se alguém habla mal de mim, eu vou falar mal dele também, isso significa que meu caráter é igual. Nós não compreendemos, por isso que Jesus disse: bendizei a quem te maldiz. Glória a Deus. Terceiro ponto: devemos fazer o bem. Jesus disse: hacer bien a los que os aborrecem. Aprendemos que aborrecer significa odiar. É fácil nós fazer bem para quem nos odeia? Mira, alguém que te odeia está desempregado e tu trabalha em um determinado serviço e tu sabe que precisa de alguém e tu vai chamar alguém que te odeia. Mira, um trabalho para ti. É fácil? É ou não é, irmão?
Pero Jesus dijo para hacer isso. Não foi? Que odeia, que persigue, ou abre a mão do respeito, ou haga o que queira fazer. Pero Jesus dijo para amar e para ser bem. Não pagar mal com mal. Há um texto extraordinário que não poderíamos deixar de ler. Romanos, capítulo de número 12, versículo 17 ao verso 21. Algum de los hermanos, por favor, leia. Romanos, capítulo 12, verso de número 17 ao verso de número 21. Quem encontrar, leia em alto, vale? Ponga mais alto possível aí, para que todos possam ouvir. Romanos capítulo 12, verso 17 ao verso de número 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amém. Pessoal, confronta ou não confronta, irmãos, lá na nossa natureza humana? Amém. Confronta completamente a natureza humana. Minha abuela, eu era niño, e foi à igreja, era niño e era católico. Então, fomos na igreja católica e tal, e o cura abriu algo com respeito ao inimigo. Ele começou a ensinar que tal, não devia fazer essas coisas com o inimigo, se alguém fosse roubado, podia matar ele e tal. Minha avó vinha por aqui, eu era niño, não entendia muitas coisas, mas uma coisa me acorda, minha avó voltou para casa revoltado. Como pode ser isso? Não entendia nada. Iba por aí, não conhecia nada de Deus, nada de Cristo. Então, não pode, revoltado. E muitíssimos que eram revoltados. Assim na igreja cristiana, que é ensinada em muitos, e quando empieza a ensinar essas coisas, aí muitos, eu não estou de acordo. Eu penso diferente. Não é o que nós outros pensamos, é o que na palavra está dizendo. E o texto está fiel. Os quais compreendem como essa, não pague mal com mal. Nós não temos que ler sempre isso, irmão, e meditar nisso, porque não temos que pagar mal com mal, devemos pagar com bem. E digo aqui, quando depende de nós outros, devemos seguir a paz com todos. Com todos. E no versículo 20 digo assim, ó: assim que se tu inimigo tiver hambre, não é da diabo não tem hambre de pão, dá-lhe de comer, se tu tiver sede, dá-lhe de beber, pois sendo isto ascuas de fogo, amontonará sobre tu cabeça. Esta ascuas de fogo, irmãos, é a mesma que sacava de sacerdote do altar de bronze e levava e ponia no altar de incenso. Representava o que? A cruz de Cristo. A misericórdia de Cristo. E quando Paulo diz isso, que dando pão ao inimigo, dando água ao inimigo, ajudando o inimigo, dando tudo que o inimigo necessita, ele está fazendo isso, ou seja, é como ascuas de fogo amontonará sobre tua cabeça. Ou seja, assim como a misericórdia de Cristo, através do sacrifício na cruz, vindo sobre nós outros, ao ajudar esta pessoa, estamos mostrando a ela, ou deixando claro, que assim como Deus tem misericórdia de nós outros também teremos que ter misericórdia deles, ou de quem quer que seja. Acordando que eu disse aos irmãos antes, nós outros também éramos inimigos de
Deus. Pero estas águas de fogo que está no altar de bronze llevado ao altar do incenso, representando o sacrifício de Cristo, pago por nós outros, a misericórdia de Cristo se manifestada em nossas vidas. Capítulo 2, verso 13 da Epístola de Santiago, ele diz que o dia do juízo será sem misericórdia para aqueles que não têm misericórdia. Porque às vezes nós outros pensamos assim: eu não vou perdonar esse irmão, porque o que ele hizo comigo é uma injustiça muito grande. E essa não é na primeira nem na segunda vez. Eu não vou perdonar essa pessoa porque já perdonei 3 vezes. E agora, ou a lo mejor eu perdono, mas nem quero ver delante de mim. Isso é um falso perdão, irmão, um engano. Eu perdono, mas não quero nem ver, nem escutar o nome dela. Porque quando eu escuto, Deus me dá um ódio. Amém, irmãos? Não. Sabe por que nós não temos que perdonar? Porque isso é misericórdia. É não dar o que merece. A injustiça que isso comigo, o que merece? Merece pagar com a mesma moeda. Pelo seu Deus que na vingança não pertence aos outros, pertence a Deus. Ele merece isso, merece. Pero vamos ter misericórdia, não nos dá o que ele merece. Porque Deus não nos dá o que merecemos. Imagina se Deus nos desse o que merecemos. O que nós não merecemos? Morte, condenação eterna. Porque na Bíblia diz: a alma que pecar esta morrerá. Quem aqui nunca pecou? Não podia nem nascer, porque o ser humano já é engendrado em pecado, conforme Salmo 40:51. Sim. Nem nascer podíamos. Pero Deus tuvo misericórdia e teve misericórdia. Jeremias, em sua Lamentação 3, 22 e 23, diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos. Então devemos ser misericordiosos para quando não importa o que isso. Não mira para a gravidade do problema que te causou. Mira para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus e ser misericordioso. Porque se não somos misericordiosos, em el juízo será sem misericórdia para aqueles que não têm misericórdia. E o capítulo 5 de São Mateus, sobre as bem-aventuranças, diz Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se já alcançamos a misericórdia de Deus, por isso somos salvos em Cristo. Por que não vamos ter misericórdia de nossos inimigos? Aleluia, Cristo poderoso, aleluia. Amém, irmão? Porque eu não posso, pastor. Então busque em Cristo podemos. Amém. Em Cristo podemos. Para a glória do Senhor. Terceiro. É verdade. Pero terminar o terceiro aqui. Então, se mira, irmãos. Eu digo aos irmãos: quem são nossos próximos? Quem está cerca? Ensino, paisano, irmão, são próximos. Nossos inimigos nos odeia, nos persegue, quer ver nosso mal, nossa destruição, às vezes até quer matar. Pero, de acordo com a palavra, nós outros aprendemos que há próximo que há papel de inimigo. Amém, irmãos? Há próximo que há papel de inimigo. E há inimigos que há papel de próximo. Mira o bom samaritano. O bom samaritano era tenido como inimigo. Para Israel era inimigo deles. Pero ele hizo um papel de próximo. Um papel que era para o sacerdote levita ser. Ele não lo hizo. Aquele que era visto como inimigo, lo hizo, o papel próximo. De tal maneira que ele escriba não pudo ocultar. Jesus perguntou: quem foi o próximo dela? Ele não quis dizer, é samaritano. Ele disse: mira, foi aquele que tuvo misericórdia para com ele.
Agora, irmãos, isso está em São Lucas, capítulo 10, verso 25 a 37. Agora, há próximo que as papel de inimigo. Vemos em 1 Samuel, capítulo 15, hasta o capítulo 18. Próximo acende o papel de inimigo. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque senão nós podemos também acender esse papel de inimigo. Quem entendeu? Diga amém, Jesus. Diga misericórdia, Jesus. Que a graça de Deus seja sobre nós outros. Que nós outros sejamos irmão, próximo e acende também o papel de próximo, não de inimigos. Que podamos amar. Já para terminar, quarto ponto. Jesus disse depois, para finalizar, ele disse para orar por seus inimigos. Glória a Deus. Ele disse para orar a Deus por eles. Amém, aleluia. Digo, mira, orai por los que ultrajam e humilham, ridiculizam em público e perseguem. Ore por ele. Amém, Senhor. Mas orar por ele como? Pedir a Deus para punir, castigar ele, vingar dela. Senhor, vinga dela, porque é a injustiça que está sendo para comigo. Senhor, vinga dela. Acabe com ela. Aí vemos nas orações precatórias, em Salmo, por exemplo, algumas delas. Aí vamos orar também, para que Deus puna ele, castiga ele, para que ele pague pela mesma moneda. Não é isto? A oração de intercessão. Porque, mira, se nós não amamos o nosso inimigo, como orar a Deus para Deus destruir ele? Que amor é este? E Jesus deu para amar o próximo como a si mesmo, e ele inimigo tem que amar como nós outros, que não queremos para nós outros, podemos querer para ele também. Que não desejamos para nós outros, podemos desejar para ele. Orar por seus inimigos é interceder ante Deus em seu favor. Orar para que ele se converta a Cristo. Orar para que seu coração, ou seja, para que alcance o amor de Deus. Porque se ele odia, é porque não conhece o amor de Deus. Se ele quer destruir, porque não conhece o amor de Deus. Amém, irmãos? Uma pessoa iracunda, uma pessoa que odia, uma pessoa de rancor, de ressentimento, amargura, não conhece o amor de Deus. Não conhece. Os desmoços, amargos, não conhecem o amor de Deus. O amor de Deus não é sentimentos, baseado em sentimentos. Só amar com sentimentos, com Deus não funciona. Deuteronômio 6:5 diz para amar a Deus com todo entendimento, com toda força, sentimento. Amém, irmãos? Cristo ensina, siga ensinando com toda a força. Glória a Deus. É sua amor ágape. Então, orar para que este inimigo, este perseguidor, conozca o amor de Deus. Experimente o amor de Deus. E quando ele conhecer o amor de Deus, sempre tem uma coisa: ele não vai te odiar mais. Às vezes eu deparo com o irmão, pessoa que se converte, depois que se converte, vem dizer a mim: mira, pastor, eu te odiava. Ei, isso é comum. Aqui em Orense acontece às vezes isso. A pastora, mira, eu te odiava. Eu não te conhecia, não conhecia o amor de Deus, era a hora de eu te amo em Cristo Jesus. Amém. Pastores que me viram na convenção em Brasil, não me conheciam, depois que passam me conhecer, mira, aí vai contar o que sentia por mim antes. Amém, irmãos? Amém. Então, não temos que orar. Alguém te odia, e às vezes não sabe por que te odia. É porque não conhece o amor de Deus.
quem opera na ira é quem? Satanás. Por isso que digo, Efésios capítulo de número 4, verso 26. Ireis, pero não pequeis. Não ponga sol sobre vossa ira, não deixe lugar ao diabo. A ira incontrolável é dar lugar a Satanás, ao maligno. Antes, em vez de sermos assim, devemos orar e pedir ao Senhor para llenar nosso coração do amor de Deus. E tudo que é daninho, prejudica, mas trava nossa vida espiritual, que o Senhor vá sacando em nome de Jesus. Também orar para que se arrependa de seus pecados e deje esta hostilidade de seus corações. Tenemos orar, Senhor, converta ele. Uma irmã chegou em Brasília e disse a mim, pastor, terminando o culto, pastor, eu quero que tu ajude a orar, porque eu tenho um vecino que se perturba demasiado, pastor. É terrível nele. Quero que tu me ajude a orar, para que Deus quita ele de ali. Eu digo, irmão, eu não posso. Por duas razões não pode orar para Deus assim isso. Primeiro, bate de orar a Deus para sacar ele de ali, ele deixa de te perturbar, vem me perturbar mesmo. De repente ele sai e chega de ti, vem viver ao lado de casa. Colocamos de pessoa para aqui, dá a paz, deixa de perturbar, me perturba bem. Então não é correto isso, irmão. A mesma fé que tu tens para Deus quitar ele de ali e levar para outras partes, perturbar outros, teremos que orar para Deus liberar ele, converter ele. Aleluia. Dar a ele conhecimento do amor de Deus e ele vai se tornar teu amigo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Não tem ninguém que está caminhando. Imagina, se um dia ele ia ser a mudança, ele hace a paz contigo só para poder fazer a mudança. E tu tem que sofrer, levando nevera, armário, roupeiro. Então ore para Deus trabalhar no coração dele, liberar ele, salvar ele, llenar ele do amor do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Às vezes há pessoas que pedem oração para Deus, pastor, ajude a orar para que Deus saque esse marido de minha casa, não aguento mais ele. Escute tudo, irmão. A pessoa me chama, não sei, às vezes corre no telefone, não sei como consegue no telefone, me chama, pastor, o problema aqui, o marido está terrível aqui, a coisa não está fácil, pastor. Ora aí. Mano, vamos orar, Deus vai liberar. Não quero mais, pastor. Ora para sacar ele daqui, quitar daqui. Deus não atua assim, irmão. Por quê? Porque muitos, mira como está equivocado. Com relação ao divórcio, Deus nunca amou o divórcio, Ele tolera. Capítulo 2 de Malaquias diz que Deus tolera, Ele aborrece, Deus odeia o divórcio. Ele tolera o divórcio por causa da dureza de coração. Jesus disse claro, Moisés não liberou por causa da dureza de coração. E disse que o único motivo para um divórcio é uma infidelidade. Amém, mano? Conjugal. O único motivo é esse. Agora, muitos separam, divorciam, porque houve uma infidelidade, às vezes por repetidas vezes e tal. Muitos divorciam e pensam, agora estou livre dessa pessoa, nunca mais quero ir abrir o nome dele ou dela. Pensa que, porque separou, não tem que amar mais. Outro engano. Outro engano. Tem que amar. Em Cristo. Tem que se amar. Não, para mim morreu. Não quero nem que abre nome. Está enganado, irmão. Tem que seguir amando em Cristo. Quem entendeu, diga amém. Eu nunca ia abrir isso, pastor. Apesar que estava livre desta e tal, esse e tal, que para mim já... Não. Amar. Amar em Cristo. O Senhor nos ensina isto. Amar em Cristo. Jesus deu o exemplo a nós outros. Maravilhoso exemplo de Jesus. Mira, São Lucas 23, verso 33 a 35. Mientras Jesus estava colgado na cruz, que é isso, Jesus? Orou, intercedeu. Que oração isso é? No verso 34. Orou a Deus para perdonar aqueles que estavam crucificando e matando ele. Alguém pode dizer, pastor, era Jesus. Mira, Jesus estava ali como humano.
Jesus não estava ali com os atributos de Deus, não, estava como humano, como homem, lleno do Espírito Santo, crendo e confiando no Senhor. É tão verdade que Jesus estava como homem, que Jesus não sabia quando Jesus não sabia que iria morrer aos 33 anos. Ele não sabia. Ele chegou a ponto de declarar que é dia e na hora que há de venir ele nas nuvens com poder e glória. Ele o que nada sabia, nem Los Angeles, nem ele, só o Padre. Por que Jesus disse isso? Porque ele estava aqui como homem, seus atributos como Deus, onipotência, onisciência e presença. O Papa que desistiu, derrou em cielo, vindo como homem, se encarnou e como homem, foi cheio do Espírito Santo, dependeu do Espírito Santo para estar usando, operando por intermédio de sua vida. Pero depois que morreu e ressuscitou, ele disse: todo o poder foi me entregue no cielo e na terra. Tudo pode Cristo, Cristo tudo puedes. Pero ele, como homem, deu um exemplo a nós outros. Perdona-me, Padre. Perdoa nossos inimigos. Bueno, se solo de Cristo, o exemplo de Cristo para ti é suficiente, aí um outro aqui extraordinário. Eliakim Esteban, capítulo de número 7, verso 54 ao verso de número 60 de Hechos. Mientras matavam Esteban, mientras Esteban era apedreado, ele dijo: eu vejo o céu aberto e o Hijo de Deus sentado à sua direita. E o povo tiraram pedra em ele. E mientras matavam ele, caiu de rodilhas e disse: Padre, as últimas palavras dela foi esta: Padre, perdona-lhes, não imputes este pecado. Amém, irmãos? Estava presente o amor de Deus, a presença do Espírito Santo ajudando ele. Nós precisamos dessa presença em nossas vidas. Nós outros, homens naturais, somos impossíveis amar nossos inimigos. Pero com a ajuda do Espírito Santo, ele nos llenando, nós outros somos capazes de amar, de perdonar a quem quer que seja, por amor a Cristo e por amor a sua palavra. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Que o Espírito Santo siga hablando a vossos corações. Que a graça de Deus siga operando e atuando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos sobre os pés, irmãos. Vamos orar. A las 10 e da mão do coração. Agora vamos falar com o Senhor. Glória a Jesus. Vamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar, para trabalhar em nossas vidas, para nos dar graça e força, para servirmos a Deus, andarmos na presença do Senhor em nome de Jesus. Poderoso e eterno Deus, Padre querido, Senhor da glória, e em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu pido a Ti, ó Deus, que manifesta Tu glorioso poder. Manifesta, Senhor, Tu graça divina, Tu poder glorioso, Senhor, sobre a vida de cada um de Tus filhos e Tus filhas, Padre. E quanto igreja, Senhor, enquanto um corpo, Padre, aleluia, glória a Jesus. Pedimos, Senhor, que derrama de Tu Espírito Santo sobre todo o seu povo, Padre, de maneira que lá unidade, ó Deus vivo, esteja presente em cada vida. Que o amor ágape, o amor de Deus esteja presente em nossos corações. Que ajuda-me, ajuda tu povo a amar, ó Deus, os inimigos, amar o próximo também os inimigos. Ajuda-nos, Padre glorioso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a hablar bem daqueles que nos maldizem. Ajuda-nos a ser bem, Padre. Ajuda-nos a orar, ó Deus. Desejo que eles sejam perdonados, sejam liberados e que possam entrar no mesmo céu com nós outros. Em nome de Jesus. Senhor, se necessário for, Padre, dê um novo coração a nós outros.
Meu, não é no coração de tus hijos, não é no coração de tu igreja. Meu, não é no coração, Padre, a nós outros, em nome de Jesus. E constantemente, Senhor, ajuda-nos a permanecer em tu presença, em tus caminhos para a glória de tu santo nome. Que a glória e a graça salvadora do Senhor seja manifestada sobre tus hijos, manifestada sobre, ó Deus, tu povo, Senhor. E esta igreja receba o verdadeiro avivamento espiritual. E que podamos, ó Deus, aleluia, viver uma vida renovada, Senhor. E podamos ganhar mais vidas para ti, mais almas para tu reino, Senhor. Que o espírito de juízo, de julgamento, de chisme, de calúnia, ó Deus, de sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de amargura, seja queimado, destruído em nome de Jesus. E que o Espírito Santo se manifeste, Padre, produzindo o fruto espiritual, o amor, o gozo, a paz, a benignidade, a bondade, a paciência, a mansedumbre, a templança. Espírito Santo, em nome de Jesus, atua em tua igreja, Senhor, e bendiga todos de uma maneira poderosa. Para guarda e cubra com a sangue preciosa do Senhor Jesus Cristo. És o que pedimos aqui, Senhor. A glória e a alabança de tu santo e maravilhoso nome. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Pode trazer esses ofertas, os dízimos por aqui e às vezes aplausos. Que Deus te bendiga, te haga prosperar e te dê paz em nome de Jesus. Fui cego, mas hoy veo yo, perdí mi engaño, y ahora puedo ver, no puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue, para darnos salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vacía para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, gran pecado salvó. Fui cego, mas hoy veo yo, perdí mi retrato, y ahora puedo ver, no puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue, para darnos salvación. Glória a Deus. Levante a mão para seguir a bendição pastoral. Que o glorioso amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que a consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos, não só hoje, pero no dia de hoje para sempre. Que todos digam amém. 2023, cada